Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui novamente reunidos para estudar a palavra de Deus. E hoje queremos trazer um assunto muito importante, de uma profundidade espiritual eterna, de valores eternos, daquilo que o próprio Deus ensinou no início da Bíblia Sagrada, e foi discorrendo dos ensinamentos. O próprio Jesus confirmou, ensinou. O apóstolo Paulo fez menção nas suas epístolas doutrinárias. E por mais que as pessoas pensam, acham, discordem, Deus não abre mão deste ensino. Isso é Bíblia. E antes de nós entrar no estudo, gostaria de convidar para você se inscrever no nosso canal. Lembra do último vídeo que eu fiz um desafio para os irmãos, para nós alcançar aos 200 inscritos? Eu convido a você neste vídeo já começar a clicar para se inscrever. Venha nos apoiar. Apoie o estudo, apoie o ensino. Propague o Evangelho de Jesus. E também tem a notificação, o sininho. Você clica ali, você será notificado sobre o novo vídeo. E também você deve comentar, perguntar sobre o assunto e também divulgar através da compartilhação do vídeo. Quero ler com vocês o que está escrito no livro do autor desconhecido, Novo Testamento, livro dos Hebreus, capítulo 13, versículo de número 4, diz: que o casamento seja honroso entre todos e a cama sem mácula, porém, aos prostitutos e adúlteros, Deus os julgará. Veja, é uma palavra bem forte que fala sobre o matrimônio, sobre o casamento. E sobre esse assunto, eu quero recomendar um pequeno livro, que é Com Quem Me Casarei. Você consegue ver direito? Com Quem Me Casarei, escrito pelo pastor Humberto e o pastor Paulo Roberto. É um assunto sobre casamento. É muito importante esse livro, interessante, que você deve ler para aprender um pouco sobre o casamento. E o que nós queremos falar, como eu disse, sobre matrimônio. Mas queremos falar sobre o matrimônio bíblico. Porque tem casamento fora da igreja, fora da Bíblia. Não é o nosso alvo alcançar essas pessoas com este assunto. Esse assunto está trazendo em pauta conhecimento para aqueles que são salvos. Porque para o mundo, a palavra de Deus é loucura. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. E então este ensino ele é puramente bíblico, teológico, totalmente Bíblia. Não está com nenhum propósito de agradar denominação, pensamentos humanos, religiosos, mas ao contrário, o assunto aqui é totalmente Bíblia. E por isso, nós queremos pedir a você ficar atento neste assunto. Olha só, o que diz a Bíblia Sagrada. Do casamento bíblico, existem 3 características que Deus, foi o próprio Deus, Ele escolheu e dirigiu para que aconteça na vida do crente, do salvo, do cristão. O primeiro, a característica que deve ser monogâmico. Quer dizer o quê? Representa que é o casamento do homem com uma esposa, da esposa com um marido. É um só para cada um. Veja, segundo, tem que ser heterossexual. Homem, mulher, sexo oposto. Isso é Bíblia, isso é ensinamento. E o terceiro, ele deve ser indissolúvel. Quer dizer que é para a eternidade. A palavra de Jesus é até que a morte vos separe. Então tem que ser monogâmico, tem que ser heterossexual e indissolúvel. É Bíblia. Simplesmente Bíblia. Não saímos da Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada é o parâmetro para a nossa salvação. É a constituinte de Deus, do cidadão dos céus. E por isso, que em Provérbios 18, 22, que diz que há muitos caminhos para os homens. Em Provérbios 18, 22 diz: quem acha uma esposa, acha uma bênção de Deus. É sobre o casamento. E o casamento foi a primeira instituição que Deus criou. Depois Deus criou Israel
Separou Israel como uma instituição, um povo santo. E depois, por último, a igreja. Mas o casamento Deus instituiu para criar família. Uma nova família. Sempre que uma pessoa pensa em criar uma família, ele se liga ao casamento. Biblicamente é assim que Deus ensina. E o casamento ele é até a morte, até que a morte o separe. Jesus falou, ensinou em Mateus 19, capítulo 19, do Evangelho de Mateus, que diz: porém, desde o princípio da criação, Deus fez o macho e a fêmea. Por isso deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não são mais dois, mas só um. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Veja que Jesus foi o próprio Jesus que ensinou. O que Deus une no casamento, ninguém tem poder espiritual de separar. Jesus diz: não separe o homem. Por quê? Porque há uma responsabilidade de eternidade. Mas talvez alguém pergunte: mas existe possibilidade de haver mais de um casamento na igreja? Existe. A Bíblia ensina, o próprio Cristo ensinou também, que até a morte vos separe. Quer dizer o quê? Quando um dos dois casais vem ser cometido de um falecimento, morrer por qualquer motivo, razão, circunstância, morrer um dos dois, o outro está livre pela palavra de Deus para casar novamente, segundo o apóstolo Paulo, desde que seja no Senhor. Quer dizer o quê? Desde que seja com um cristão, alguém da igreja, para que possa ter o mesmo espírito, a mesma fé, o mesmo Senhor. Então, o primeiro ponto sobre o segundo casamento que Deus permite pela Bíblia é que precisa haver, então, a morte de um dos dois, para que o outro, na direção de Deus, venha casar novamente com algum cristão. Assim serão abençoados. E o segundo ponto, ou a segunda oportunidade de um novo casamento, é quando há um pecado de adultério dentro do casamento. Mas a Bíblia aconselha, quando há este tipo de erro, esse tipo de falha, esse tipo de pecado gravíssimo, que é um adultério, independente que seja a mulher ou o homem, a Bíblia recomenda que haja perdão. Os dois venham a se perdoar, os dois venham a estar juntos, continuando o casamento, debaixo do perdão, porque Jesus ensinou que o perdão é algo nobre, é divino, ele une, ele impulsiona para os céus. Mas, se aquela pessoa que foi vítima do adultério, a esposa ou o marido, não aceitar, não desejar mais ficar com aquele que cometeu adultério, ou aquela, eles devem se separar por essa vontade deles próprios, né? E fazer a separação a qual a Bíblia fala. Aquele que cometeu adultério, infelizmente ele vai ter que ficar sozinho se quiser ir para o céu, em comunhão com a igreja. Isso é Bíblia. Ele deve receber o perdão da sua esposa, ele deve pedir perdão da esposa, a esposa deve pedir perdão ao marido, e o marido dá o perdão à esposa. E ele deve, aquele que cometeu adultério, se não houver reconciliação, ficar só. Infelizmente é assim, é a lei da semeadura. Aquilo que o homem planta, colhe. Na hora que cometeu o pecado, ele estava arriscando a perder o seu matrimônio, porque não pensou na esposa, não pensou no marido, no caso se for a esposa, não pensou nos filhos, não pensou no pastor, não pensou em Deus, não pensou na Bíblia, não pensou na palavra de Deus. Então o fruto do pecado será alcançado. O salário do pecado é a morte. Então, a esposa ou o marido que quer a vítima pode casar no Senhor novamente. Veja, quão importante é. Por quê? Se houver separação sem ter adultério, e os dois separar tendo carta de divórcio, a Bíblia fala que os dois não podem casar de novo, porque isso é Bíblia. Que aquele que casa com a divorciada ou o divorciado comete adultério. Aquele que casou e aquele que está casando. Isso é Bíblia, irmão, isso é na palavra de Deus, independente do que nós pensamos. Então, quando há uma separação que não tem adultério, e as pessoas voltam a casar, a Bíblia chama isso de adultério. Que não é por causa de uma carta de divórcio
que Deus permite o segundo casamento. Não permite. Para Deus, ainda assim, é adultério. Este ensino, ele tem responsabilidade, compromisso com a Bíblia. Não é defesa de placa, de denominação, não é característica de uma teologia religiosa nominal, não. É Bíblia Sagrada. É isso que a Bíblia ensina. Que não deve haver separação e não deve haver um segundo casamento, a não ser em caso de morte ou em caso de adultério. Fora isso, é pecado. Você pode dizer na minha igreja, pode se casar mais de uma vez, desde que tenha a carta de divórcio. A igreja pode permitir, o pastor pode permitir, o apóstolo pode permitir, o bispo pode permitir. Mas Jesus disse não, não pode ter o segundo casamento, a não ser se for um caso de adultério. Veja quão grave é, porque a Bíblia diz que a igreja não manda na Bíblia, o pastor não manda na Bíblia. Quem manda na igreja é a Bíblia. Quem manda no pastor é a Bíblia. Quem manda no céu é Deus. Então se Deus diz que não pode, não pode. Por isso que é muito importante pensar antes de casar. Orar antes de casar. Porque a Bíblia diz que quem achou, falei já no começo, uma esposa achou uma bênção. Então é necessário cuidar com isso. É importante. Então atente para esse ensino. E veja o que você está fazendo, o que deixa de fazer. Deus, Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua presença. Peço a Tua graça sobre todos que estão nos ouvindo, em nome de Jesus. Deus abençoe.